Gente, nessa aula, a gente vai dar continuidade ao estudo sobre a discriminação e ações afirmativas. Então, para combater a discriminação, a gente pode trabalhar em duas frentes, que é importante você levar isso para a sua prova. Então, a gente pode trabalhar numa frente repressiva punitiva, que tem a finalidade de combater, de reprimir, de eliminar, proibir a discriminação por meio de leis ou por meio de qualquer outro mecanismo de investigação policial, por exemplo, ou então pela via promocional. A via promocional, o nome já diz, ela busca uma divulgação, uma sensibilização da população no sentido de acabar com a discriminação e também pela via da criação de ações próprias, que a gente chama de ações afirmativas, para fomentar e avançar com relação à igualdade. Porque o que é que acontece, gente? O que é que acontece? A questão para você combater a discriminação racial, por exemplo, ou a discriminação com relação ao gênero, ou com relação à pessoa com deficiência, ou com relação à discriminação pela orientação sexual, a gente precisa ter dois tipos de trabalho. Não basta você ter somente a lei dizendo que todos são iguais e que é proibida a prática de determinados atos considerados discriminatórios. Se assim fosse, se fosse suficiente somente ter leis dizendo que é proibido ou vetado tal conduta ou tal ato, a gente viveria no melhor dos mundos, porque a gente tem uma legislação extremamente avançada com relação à proteção dos direitos humanos. Temos uma Constituição que garante direitos e garantias fundamentais de forma extensa, prevendo direitos civis e políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Temos legislações infraconstitucionais, como o ECA, como o Estatuto do Idoso, como o Estatuto da Igualdade Racial, que tem esse olhar específico para grupos vulneráveis da nossa sociedade e que promove essa igualdade formal em nossa sociedade. Temos também a Lei Maria da Penha, temos a Política Nacional da Pessoa com Deficiência, mas isso não é suficiente, porque a gente ainda tem cidades que não têm mobilidade para a pessoa com deficiência. Você vê as calçadas das cidades pelo Brasil afora, pelo amor de Deus. Eu até hoje não visitei uma cidade, sequer nenhuma cidade. Pode ser que lá no sul tenha cidades que sejam mais acessíveis. Quem tiver, por favor, me manda no Face que eu gostaria de conhecer. Mas, assim, que seja 100% acessível, é raríssimo no Brasil. Então, isso é uma violência real e concreta à pessoa com deficiência, porque ela não consegue nem exercer um direito básico, que é de se locomover, de ir e vir, com segurança. Porque para um cadeirante ir e vir, ele tem que ir pelo meio da rua, né? Dividindo espaço com carro, com moto, desviando de buraco, né? Então, é uma situação bastante delicada. Então, não basta a lei dizer isso, se na prática a gente tem essas cidades que não são acessíveis, a gente ainda tem maridos que agridem mulheres, a gente ainda tem discriminação na porta giratória do banco, nos clubes, no jogo de futebol. A gente tem ainda, né, casos que aqui no Brasil, na Copa das Confederações, teve o caso de racismo, né, por conta de jogador, acho que foi da Espanha. Me recorda aí, se foi isso mesmo, Homero. Foi o jogador da Espanha que sofreu racismo, não sei se foi em Fortaleza, não lembro onde foi, durante a Copa das Confederações.
Acho que foi, né? Teve um caso desse também. Enfim, a gente tem leis que diz que é proibido e é vetado tal ato, mas do outro lado a gente tem a conduta que é violatória a esses direitos e que há uma impunidade. Fica por isso mesmo. Então, é por isso que, para a gente ter uma igualdade material, não só a igualdade formal perante a lei, a gente tem que ter ações promocionais, ações que visam a garantir com que efetivamente a população tenha acesso a políticas públicas de inclusão social, essa população historicamente vulnerável. Então, essas estratégias promocionais a gente chama de ações afirmativas, que devem ser capazes de estimular a inserção e inclusão da sociedade e desses grupos socialmente vulneráveis nos espaços sociais, como está aqui em nosso material. Então, se você perguntar para mim, Alexandre, me dê um conceito de ações afirmativas. A gente destaca aqui, ó, são programas e medidas compensatórias adotadas pelo setor público ou privado. Vale destacar que essas ações afirmativas podem ser desenvolvidas também pelo setor privado para aliviar e remediar as condições resultantes de um passado discriminatório, ou seja, tem que ter esse contexto de uma população, de um grupo social que seja historicamente discriminado, como são as mulheres por conta de gênero. A gente ainda tem pesquisas que demonstram do IBGE que as mulheres recebem menos do que os homens ocupando o mesmo cargo, com a mesma, com o mesmo nível educacional. Gente, isso é uma discriminação pelo gênero gritante. Então, e essa diferença gira em torno de 30% a menos. Então, veja que nos espaços de poder, você conta na mão a quantidade de mulheres. Realmente as mulheres já fazem mais parte do cenário das presidências das empresas, das grandes corporações, de órgãos públicos, mas isso é uma coisa recente, que veio com a presidenta Dilma Rousseff, que foi a primeira, veja. A gente tem... Deixa eu cair o microfone aqui, peraí. A gente tem uma história de construção do Brasil de mais de 500 anos, né? E nessa história todinha do Brasil, a gente só teve agora uma presidenta mulher. Agora. Foi na década de 40 que as mulheres tiveram o direito ao voto. O direito ao voto. Veja, então, são coisas muito recentes, são conquistas recentes que as mulheres conseguiram, né, por meio da sua luta, por meio do seu ativismo de mobilização, e que ainda é persistente hoje em dia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Homero, você vê Big Brother? Você vê Big Brother? Vê, ele disse que vê, ele está dizendo que não, mas ele vê, eu sei que ele vê. Por exemplo, teve um caso de uma menina que mostrou as partes íntimas numa das sessões desse programa televisivo. Isso gerou uma repercussão tremenda com relação a ela, porque ela era isso e aquilo. Teve um homem que mostrou as partes íntimas dele lá e que ninguém gerou essa repercussão. Então, assim, até uma questão que a gente precisa ficar atento a que moralização é essa que a gente está pregando com relação às pessoas. Outro ponto específico, quantas vezes você já não ouviu, a mulher foi estuprada, mas também quem manda ela usar sainha curta e vestido decotado? Quem manda ela fazer isso? Gente, a mulher usar saia curta e vestido decotado é um direito dela. O homem que tem que segurar, ele é o que é um animal, é um bicho das cavernas, né? Não consegue segurar o seu instinto, não, pelo amor de Deus.
Então, assim, é de um machismo brutal dizer que a culpa é da mulher de ela ter sido a vítima da violência sexual. Isso é de um machismo e de uma discriminação de gênero muito grande. Então, isso se reflete no recorte do gênero da mulher, se reflete na questão geracional da idade. Então, seja a pessoa de grande idade sofre preconceito, os idosos, com relação ao acesso ao mercado de trabalho, e é por isso que a gente tem no Estatuto do Idoso uma vedação a que exista discriminação com relação à idade, salvo a própria especificidade do trabalho, mas se for um trabalho de auxiliar administrativo, por exemplo, não se pode haver discriminação com relação à idade, não se pode. Isso é vedado pelo Estatuto do Idoso. Então, o idoso, a população idosa também sofre essa discriminação. A criança adolescente, na outra base da pirâmide, também sofre a discriminação, não é ouvida para a construção das políticas públicas. Esse caso dos rolezinhos é um caso exemplar disso, principalmente por conta que são crianças e adolescentes pobres, né? Então, assim, as ações afirmativas, elas têm esse recorte de buscar trabalhar com esses grupos que que têm esse passado histórico de discriminação. Então, ela visa assegurar a diversidade e a pluralidade social e também viabilizam o direito à igualdade material. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave da ação afirmativa. Porque a lei e os mecanismos tradicionais, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, a polícia, elas garantem a igualdade formal, mas não é suficiente para garantir a igualdade material desses grupos que são historicamente discriminados, né? Que existe a discriminação, inclusive, da própria instituição. Por isso que existem varas especializadas do idoso, vara especializada do idoso, não, vara especializada da criança e adolescente, delegacia especializada do idoso, delegacia especializada da mulher, né? Porque para se evitar essas discriminações contra esses segmentos que são historicamente vulnerabilizados. Então, ela busca esse direito à igualdade material e a neutralização dos efeitos perversos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de complexão física. Tais medidas cessarão quando alcançarem o seu objetivo. Essa é outra palavra-chave. Então, se a primeira palavra-chave é a igualdade material, a outra palavra-chave com relação à ação afirmativa é a questão da temporalidade. Ou seja, são medidas que elas cessam com o tempo. Então, não são medidas que são ad eterno. São medidas que você vai ter durante um determinado período de tempo até que você equalize essa situação de discriminação e de desigualdade social. Alexandre, quando é que a gente vai saber isso? Quando os números, a partir de pesquisas qualitativas e quantitativas, demonstrarem. Não tem pesquisas que demonstram que existem a discriminação? Também vai haver as pesquisas que vão demonstrar. Agora estamos no nível de igualdade real entre as pessoas do mesmo sexo, entre as pessoas de idades diferentes, entre as pessoas de cores de pele diferentes. Então, quando a gente entrar nesse patamar de igualdade material, essas medidas não serão mais necessárias. Então, isso é o destaque para as medidas afirmativas, para as ações afirmativas, é que elas são temporárias. Leve isso para a sua prova. Elas são temporárias e ela visa a igualdade material. Quais são os marcos legais internacionais das ações afirmativas? Então, diversos documentos internacionais, a gente vai destacar alguns aqui, prevêem essa ideia da igualdade material, dessas medidas afirmativas
para públicos que são socialmente vulneráveis. Então, o primeiro que a gente destaca aqui é a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, que o Brasil ratificou esse documento internacional lá em 1968. O Brasil ratificou, foi o primeiro documento internacional, foi a primeira convenção internacional que o Brasil, de direitos humanos, que o Brasil ratificou ainda no período da ditadura militar. E essa convenção, ela traz a possibilidade dessas ações afirmativas, dessas medidas especiais, que ele chama, no artigo 1º, parágrafo 4º, de discriminação positiva. A possibilidade de discriminação positiva, que hoje a gente chama de ação afirmativa, né? No sentido de promover a ascensão na sociedade até o nível de equiparação com os demais. Veja que ela é temporária, ela visa, quando se chegar a esse padrão de igualdade entre as pessoas de diferente cor de pele, diferentes raças. Então, quando o negro ele conseguir acessar o mesmo mercado de trabalho que o branco, com a mesma remuneração, com acesso à escola, estava comentando aqui com o Homero, que a gente olha nas universidades, você conta na mão quantos professores negros tem, quantos coordenadores de curso negros tem, quantos deputados, senadores, quantos prefeitos são negros. Então, assim, é a minoria. Então, isso é um ponto que a gente precisa equalizar, porque, principalmente quando a gente fala da população negra, que a população negra é a maioria, segundo o último dado do IBGE, do censo 2012, a população que se considera parda e negra, e para fins do Estatuto da Igualdade Racial, população negra é aquela população que se autodeclara parda e negra. Então, essa população é mais de 60% da nossa população. Então, a gente está falando que a gente precisa construir políticas públicas para a maioria, não é para a minoria. Esse é um detalhe com relação a esse segmento social da população negra, que tem uma discriminação histórica, porque no Brasil a gente viveu um padrão de discriminação de mais de 300 anos de escravidão. O que era escravidão, gente? Vamos refletir um pouco sobre isso. A escravidão era considerar a pessoa um objeto que era menos do que um bicho. Um objeto sujeito à venda, à troca, à tortura, a espancamento, a nenhuma condição de trabalho, pelo simples fato da pessoa ser negra, pela cor da pele. Então, veja, que momento a gente chegou na nossa sociedade. A gente passou mais de 300 anos e isso não faz muito tempo, né? Então, a gente ainda tem equivocado a gente dizer que no Brasil não existe racismo. Isso é uma mentira que a gente precisa enfrentar para que a gente comece a exigir dos nossos gestores públicos políticas de combate à discriminação racial. Porque se a gente não considera que existe racismo, a gente não vai exigir políticas de combate ao racismo, né? Então, é importante a gente ter essa consciência de que o Brasil não existe uma democracia racial. Isso é uma mentira. A gente a gente realmente é muito miscigenado, isso é um fato, mas no Brasil ainda existe muita discriminação por conta do tom da pele, e isso, principalmente quem é negro pode sentir, pode dar esses exemplos do dia a dia. Isso é do dia a dia, né? Seja numa loja, seja no banco, seja em qualquer serviço que a gente vai tomar. Então, isso a gente precisa enfrentar para que exija
da gestão pública, políticas efetivas de combate ao racismo e de garantia de acesso à educação de qualidade, ao emprego de qualidade, uma remuneração igualitária para as pessoas que são de diferentes tons de pele, que isso é uma besteira, isso, né? O pessoal se apegar historicamente aí. Somos seres humanos, gente, isso é o que importa, pelo amor de Deus. Então, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, tem no seu texto, no artigo 1º, parágrafo 4º, também a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, no artigo 4º, parágrafo 1º, também vem a previsão de ações afirmativas com medidas especiais e temporárias, olha aí, ó, temporárias, a palavra-chave, destinadas a acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres. Também a Convenção de Durban, que foi recomendada nos parágrafos 107 e 108, voltada a aliviar a carga de um passado discriminatório daqueles que foram vítimas de discriminação racial, xenofobia. Xenofobia é a aversão ao estrangeiro, que hoje em dia está muito presente, principalmente na Europa. Nós brasileiros temos sofrido muito essa discriminação específica, essa xenofobia, principalmente na Espanha e em Portugal, porque são destinos muito frequentes de brasileiros para buscar uma ocupação de emprego nesses países e por conta da crise econômica mundial que começou lá desde 2008 e aqui até hoje, os países europeus e mais fortemente a Grécia, a Espanha, Portugal vivem, né? Então, por conta desse cenário econômico, tem havido um protecionismo interno ao mercado de trabalho da população local, né, daquele país específico, e por conta disso tem havido casos graves de xenofobia, principalmente contra brasileiros, né? Já teve, inclusive, casos que houve um constrangimento diplomático, teve que haver uma interferência diplomática, porque brasileiros estavam chegando na Espanha e comprou a passagem com um hotel, foi lá muitas vezes para turismo e estava retornando no próprio aeroporto, não conseguia nem entrar na Espanha, né? Então, isso é um caso grave de xenofobismo, né? E a Conferência de Durban vem a querer também combater esses casos de xenofobia. Entre outras formas de intolerância correlata. No Brasil, os marcos legais desse combate à discriminação por meio das ações afirmativas, ela está previsto em alguns documentos, principalmente na Constituição Federal. Na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 20, tem lá a proteção ao mercado de trabalho da mulher. Vá lá e veja. Essa proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, isso é uma ação afirmativa, né? Então, você buscar com que a mulher ela acesse ao emprego, esse emprego seja de qualidade, que ela tenha uma remuneração equiparada ao homem, isso é uma ação afirmativa. Também no artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, existe a previsão de que a lei deve reservar percentual mínimo para a pessoa com deficiência no caso dos concursos públicos. Então, o acesso aos cargos e empregos públicos deve ser garantido à pessoa com deficiência. Veja, isso é uma ação afirmativa, é uma cota para a pessoa com deficiência, tendo em vista a dificuldade de acesso ao emprego que essas pessoas detêm historicamente, seja por conta da falta de acesso à educação, porque a gente ainda tem pouquíssimas escolas inclusivas, né, que detêm a capacidade de atender a esse público com intérprete de Libras, com livros em braille, com atendimento às pessoas que têm qualquer deficiência mental. Então, a gente, inclusive até dificuldades
físicas, né? Porque tem escolas que o banheiro não entra a cadeira, no banheiro não se consegue fazer o giro da cadeira, na sala de aula a cadeira de roda não passa, né? Então, se tem rampas, para a criança ou adolescente acessar aquela escola. Então, as barreiras são seja física, seja metodológica, seja de falta de pessoal capacitado para fornecer uma educação de qualidade para essas pessoas com deficiência. Então, se ela não tem acesso a uma educação de qualidade, a concorrência dela no concurso público fica limitada, né? Então, essa ideia da meritocracia, a gente tem que ver ela com uma certa cautela, porque a meritocracia, se a gente for levar ao pé da letra, você vai gerar casos de discriminação, porque a meritocracia não leva em consideração contextos sociais históricos. Não leva em consideração, porque é muito fácil você falar de meritocracia quando você tem brancos de classe média e classe média alta e rico com acesso aos espaços de poder. Aí é muito fácil, né? É muito fácil você falar de meritocracia quando a gente está diante de públicos específicos, né? Quando você não tem uma educação de qualidade para a população pobre, para a população negra, para a população com deficiência, a população com deficiência é mais crítico ainda, porque você não tem nem professor, gente. Pelo amor, nem livro, o livro não tem. Então, assim, não tem audiodescrição. Então, assim, a acessibilidade é dramática para esses públicos. Então, como é que você quer falar de meritocracia se não se dá condições alguma para esse público ter uma educação de qualidade? Então, a meritocracia também tem que ser identificada no grupo que teve o mesmo contexto social, né? Então, é por isso que existe essa cota para as pessoas com deficiência e que, inclusive, atualmente encontra-se em trâmite, a gente vai falar melhor mais à frente, mas encontra-se em trâmite um projeto de lei da presidenta Dilma Rousseff para colocar cotas nos concursos públicos para a população que advém de escola pública e que também são negros, também uma cota também para os negros que vêm de escola pública. Então, isso é importante a gente debater, porque a meritocracia ela tem que ser vista em situações de igualdade, não em situação de desigualdade. Reflitam sobre isso. Eu estou aberto ao diálogo também, gente. Eu acho que a gente tem que construir uma sociedade a partir da construção dialogada. Essa coisa tirânica, essa coisa, não é por aí. A gente tem que ouvir as diversas opiniões, somos pessoas distintas, mas a gente tem que ser razoável com as pessoas que historicamente são discriminadas. A gente fala que é historicamente, não é foi discriminada hoje não, é historicamente discriminado, é uma diferença muito grande. O PNDH3 também é um outro marco legal de ações afirmativas, onde ele faz alusão expressa a essas políticas de ações afirmativas para garantir uma igualdade entre as pessoas, uma igualdade material, reduzindo as barreiras de acesso à educação, ao emprego e aos demais direitos econômicos, sociais e culturais, principalmente para esses grupos socialmente vulneráveis, ok? Outro ponto que a gente precisa destacar sobre as ações afirmativas é que essas ações afirmativas têm eficácia. Essas ações afirmativas, elas têm eficácias comprovadas. Então, o IPEA de 2002, quando começou, no Brasil começou no final dos anos 90, início dos anos 2000, o debate sobre essa questão de cotas. Então, de 2002 a 2009, o IPEA, ele fez uma pesquisa e demonstrou que está aí na nossa tela, mais de 98 mil jovens negros entraram no ensino superior por meio de iniciativas de ações afirmativas. A questão das cotas nas universidades públicas. Então, essas cotas somadas à questão do ProUni tem gerado uma
uma nova realidade nas salas de aulas, que ainda não são suficientes, mas já melhorou bastante, porque, gente, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, rapaz, era raro se ter negros em salas de aula. Era raro. Raríssimo. E principalmente a população pobre. Né? Então, é um cenário que a gente precisa trabalhar para se evitar essa distribuição de renda desigualitária. Né? Então, quanto mais educação a gente dá para a nossa população que está na situação de vulnerabilidade, mais chance de uma sociedade com mais distribuição de renda, com mais igualdade e com a repercussão em outras áreas, inclusive a questão da violência, a questão, inclusive, da felicidade da população. Então, o IPEA demonstrou que em 17 anos, a taxa de matrícula de jovens de 18 a 24 anos mais que quintuplicou entre os negros. Isso é espetacular, gente. Isso é demonstrando que as ações afirmativas... E o outro detalhe, o IPEA também demonstrou nessa pesquisa que o nível, porque você pode estar pensando, mas o nível das universidades caíram. Não, as notas dessas pessoas, isso é demonstrado pelo IPEA, não sou eu que estou falando não, certo? Então, a nota dessas pessoas foram equiparadas, e inclusive muitas vezes maiores do que as pessoas que não eram cotistas. Então vejam, por quê? Porque a pessoa sabe daquele esforço que fez, sabe da importância, do que representa ele estar ali, e se dedica, estuda bastante e dá o sangue para conseguir uma educação de qualidade para a sua vida. Então, nesse bloco, eu queria deixar esses destaques para a sua prova, que é importante a gente levar em consideração. As ações afirmativas são eficientes, são eficazes, e ela tem essa dupla característica. Primeiro, são temporárias. Segundo, ela tem esse foco em grupos historicamente vulneráveis. Beleza, gente? Então, é isso. No próximo bloco a gente continua.